Hallo, wie geht es dir? Wir werden über dieses Video über den Nationalsozialismus sprechen. Nazismo. O nazismo, para quem não sabe, foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre os anos de 1933 a 1945. Esse período ficou conhecido como Terceiro Reich, que foi liderado por Adolf Hitler. A ideologia do nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Depois de a Alemanha ter perdido a guerra e a economia do país estar em declínio, os alemães culpavam o governo pela situação do país e queriam mudanças drásticas. Já o Partido Nazi colocava a culpa de todos os problemas da crise que a Alemanha passava nos imigrantes judeus. Agora vamos apresentar 8 fatos curiosos do nazismo. Adolf Hitler não era alemão. Diferente do que muitos pensam, Adolf Hitler nasceu em 1889 na Alta Áustria, próximo da fronteira alemã, e que na época era parte do Império Austro-Húngaro. Hitler só foi se tornar cidadão alemão em 1925, aos seus 36 anos de idade, depois de ter participado da Primeira Guerra Mundial. Hitler foi preso na primeira tentativa de dominar a Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial e com a derrota alemã, Hitler criou um grupo de ex-combatentes de classe média para recuperar a dignidade da Alemanha. Em 1923, antes mesmo de tornar-se um cidadão alemão, Adolf Hitler tentou derrubar o Estado, porém ele fracassou e acabou sendo condenado à prisão. Na prisão, ele escreveu o livro Minha Luta, obra que se tornaria a Bíblia do nazismo. A Alemanha nazista começou a Segunda Guerra Mundial. 1º de setembro de 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia para exterminar os judeus do país, o Reino Unido e a França declarou guerra à Alemanha nazista. Mais tarde, outros países juntaram-se à França e ao Reino Unido, formando o Bloco dos Aliados, contra o eixo da Alemanha nazista e outros países que aderiram ao nazismo. A Alemanha nazista construiu mais de 40 mil campos de concentração. Durante o período nazista, existiam os campos de concentração. As construções foram feitas com a finalidade de aprisionar as pessoas que não eram consideradas arianas. Os pesquisadores relatam que houve mais de 40 mil campos de concentração espalhados pela Europa durante o Terceiro Reino. Alguns eram para exterminar judeus, outros eram para trabalho forçado e também havia os de detenção de pessoas vistas como inimigas do Estado. A cruz suástica não é fruto do partido nazista. A maioria das pessoas acreditam que a cruz suástica, que é usada como um símbolo do nazismo, foi criada pelos próprios nazistas. Mas, na verdade, a suástica ou cruz gamada é um símbolo místico encontrado em muitas culturas em tempos diferentes. O que os nazistas fizeram foi inverter o símbolo para usar como símbolo de sua ditadura, ou seja, a ditadura de Hitler. Porém, o símbolo foi mal visto pela sua associação com o nazismo, já que este defende o antissemitismo. As barbaridades nazistas contra os homossexuais. Além dos judeus, os homossexuais também eram perseguidos na ditadura nazista. Estima-se que 60% da população gay da época foi morta. Um sobrevivente gay francês relatou como eram tratados os homossexuais na época. Os soldados nazistas arrancavam suas unhas. Alguns eram violentados com uma régua de madeira quebrada que causava perfurações no intestino e graves hemorragias. Outra curiosidade envolvendo os homossexuais e os nazistas é que os médicos nazistas faziam experiências para descobrir o gene gay e encontrar a cura para as futuras crianças alemãs arianas que fossem homossexuais. Suicídios coletivos na Alemanha nazista. Um fato curioso sobre o nazismo é que depois da Alemanha entrar em colapso, muitos seguidores do Terceiro Reino não aceitaram a derrota e acabaram cometendo suicídio, incluindo o próprio Hitler e sua mulher, com cápsulas de cianeto. Nazistas fugiram para a América do Sul. Tiveram soldados que preferiram fugir da Alemanha para outros países. O principal destino deles foi a América do Sul. O nosso próprio país recebeu milhares de nazistas, entre eles o médico nazista Joseph Mengele, conhecido como Anjo da Morte, que morreu de ataque cardíaco em 1979. Alguns historiadores acreditam que Hitler fugiu para a Argentina com sua esposa e viveu o resto de sua vida livre e impune, porém é impossível confirmar o fato. O nazismo apresenta alguma ameaça na atualidade? O neonazismo vem ganhando proporções. A situação na Europa é preocupante.
justamente pelo fato de o continente ter sido o berço do nazismo e da barbárie que vitimou milhões de pessoas e arrastou o mundo inteiro para a guerra. O neonazismo europeu não é mais uma excentricidade residual, limitada a meia dúzia de pessoas. Tem representação parlamentar na Grécia e em outros países. Agora na Ucrânia estão no comando de ministérios. Em outros países, forças políticas de extrema-direita também avançam, como é o caso da França, onde a Frente Nacional já é, segundo pesquisas, o maior partido do país. A crise econômico-financeira de 2007-2008 acabou jogando água no moinho desses agrupamentos políticos. O crescimento do desemprego teve como uma de suas consequências o aumento da xenofobia e dos discursos ultranacionalistas. A Europa está virando um território hostil para africanos, latinos, asiáticos, árabes, ciganos e outros povos. Para além das disputas geopolíticas entre Estados Unidos e Rússia, o mero fato do ressurgimento de partidos abertamente neonazistas como protagonistas da disputa política deveria ser motivo de grande preocupação e denúncia. Esse ressurgimento já recomenda cautela quanto à impossibilidade da repetição de tragédias históricas, como as 2 guerras mundiais, que sangraram a Europa e o planeta. Eles estão aí de novo, com suas suásticas, bandeiras, uniformes e cantos de guerra carregados de ódio, além do solo fértil para o florescimento de sua loucura, proporcionado pelos efeitos da crise econômica da Europa, contam com o olhar benevolente e cúmplice dos Estados Unidos e da União Europeia, que até agora não expressaram a menor preocupação com o retorno das viúvas de Adolf Hitler. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Vê me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim.